Bem, pessoal, esse é um anexo da aula 4. A aula 4, para não ficar muito grande, eu deixei para falar algumas coisas depois, separadamente. O que a gente vai ver nesse anexo é como que se usa, ou como que se faz um for dentro do outro. São laços aninhados, é laço dentro de laço. Por exemplo, esse programa que está sendo solicitado aqui para imprimir a seguinte sequência de asteriscos, de forma que a primeira linha tem apenas um asterisco, as seguintes tenham cada uma um asterisco a mais, até a oitava linha, que deve ter 8 asteriscos. Quer dizer, na primeira linha você vai imprimir um asterisco, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4, assim por diante até 8. Aqui tem 8 asteriscos, tá vendo? Então, quer dizer, eu tenho que imprimir uma quantidade de linhas e para cada linha uma quantidade de colunas. Se eu estiver na linha 1, eu tenho que imprimir um asterisco. Se eu estiver na linha 2, 2 asteriscos. Como que eu faço isso? Se eu quisesse imprimir uma quantidade de asteriscos, eu podia fazer um for apenas. Então, para i igual a 1 até, digamos, 8, né? Se eu estivesse na oitava linha, era para eu imprimir 8 asteriscos, ou seja, é para rodar 8 vezes e cada vez imprimir um asterisco. Ao final desse for, é para imprimir uma quebra de linha, porque eu não quero... se eu fosse imprimir mais coisa, era para ser na linha de baixo. Então, eu vou dar aqui uma quebra de linha, um barra n. Se eu rodar esse programa, ele vai imprimir 8 vezes o asterisco. Vamos lá. Está aqui, ó. Vou chegar um pouco para cá. Está aqui, ó, então. Né? Tem 8 asteriscos aqui, ó. Ele imprimiu os 8 asteriscos. Prontinho. É o que foi solicitado. Se eu tivesse na terceira linha, era para imprimir só 3. Né? Se eu tivesse na sétima, eram 7. E assim por diante. Ok, então eu já sei como imprimir uma quantidade de linhas, vamos dizer n linhas. Tá certo? N linhas, por exemplo. Coluna, n asteriscos, na verdade, né? Que é referente àquela linha, seria referente àquela linha. Agora, como eu faço para na primeira linha imprimir 1, na segunda imprimir 2? Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu tiver em cada linha, eu vou parar nela e vou ter que rodar essa parte aqui n vezes, onde esse n é o número da linha que eu estou. Então, eu vou ter que fazer agora um loop para variar as linhas. E esse loop aqui tem que estar dentro dele. Então, é isso aqui que eu preciso fazer, ó, um outro for. Mas esse end não vai terminar aqui porque esse for vai estar dentro dele. Eu vou, inclusive, indentar corretamente. E esse for só vai terminar aqui. Então, isso é um loop aninhado com um for dentro do outro. Então, aqui eu diria o meu J, por exemplo, ele vai começar em 1 e ele vai até 8. Porque são 8 linhas. Então, esse aqui vai ser o meu contador de linhas. Quando ele estiver na linha 1, quantos asteriscos ele vai ter que imprimir? Um só. Então, na verdade, aqui não é N mais. Aqui é o J. Então, estou na linha 1. Quantas vezes ele roda aqui dentro? Ele para aqui. Ele roda primeiro. Ele vem primeiro nesse for. O J vai e recebe um valor. O J recebeu o valor 1. Aí, quando o J receber o valor 1, ele encontra aqui um novo for. E ele vai rodar o I, com o I variando de 1 até J, ou seja, de 1 até 1. Então, ele só roda uma vez e imprime um asterisco. Aí, ele imprime uma quebra de linha e volta no for, mais externo. Esse aqui é o for mais interno, esse aqui é o mais externo, né, que termina aqui embaixo. Então, ele passa a valer 2, o J. Aí, quando o J vale 2, esse for já está indo então de 1 até 2. Significa que já roda 2 vezes e imprime 2 vezes asterisco. Aí, sai desse for mais interno e vem no mais externo. O J é incrementado novamente. O J sendo incrementado passa para 3. Aí ele entra no for mais interno. O I é novamente inicializado em 1. Isso que é importante. O for mais interno, toda hora ele reinicializa o seu valor do seu iterador. Ele toda hora começa do zero. Para cada novo valor do iterador do for mais externo. Então, é isso que acontece. Aí ele vai passar para 3, imprime e roda 3 vezes aqui, porque ele vai variar de 1 até J, que é 3. Quando o J valer 4, varia de 1 até 4 e imprime 4 vezes. Assim como eu fui imprimindo, mudando os valores aqui, cada hora imprimia um valor. Então, vamos lá executar e ver o que acontece. Ó,
imprimiu, né? Ele só deu um espaço aqui, porque o primeiro que ele imprime, ele imprime um espaço. Eu poderia, então, para resolver isso, colocar esse printf antes do for, porque aí ele já dá uma quebra de linha no início. Vamos lá. Pronto, está aqui. Ó. Né? Então ele deu essa primeira quebra de linha. Aí ele imprimiu uma vez o asterisco, porque ele entrou nesse for com o j valendo 1, então aqui ele só rodou uma vez. Aí ele passou para 2, para 3, para 4, para 5 até 8. Né? Porque o j variou de 1 até 8, ele foi mudando de linha. E cada vez que ele entrava numa linha, ele imprimia o valor de j, ou seja, o valor da linha de asteriscos. Porque ele dava esse printf, o número da linha vezes. Se estivesse na linha 1 uma vez, se estivesse na linha 3, 3 vezes. Então, com isso, a gente aprendeu a usar um for aninhado, um for dentro do outro. Existe um exemplo lá na aula 6, que fala exatamente, essa aula 4 que eu estou apresentando agora, ela é referente à aula 6 do material unificado. Tá? Ela é a minha quarta aula, mas do material unificado ela está associada à aula 6, que vocês encontram lá na página da disciplina. Lá tem um exemplo para fazer a tabuada. Vai lá ver como é que é e é tranquilo também, um outro exemplo clássico de um for dentro do outro. Então vocês já estão prontos para fazerem problemas desse tipo da lista. Então é isso.